O CMO, o profissional de marketing, está cada vez mais pressionado por trazer inovação, por trazer resultado, não só inovação bonita. Porra, Cannes é muito legal, mas Cannes não é o que vai mudar, geralmente. Não vai drivar, né? Não vai direcionar. Não é o que vai mudar o EBITDA do cara. Perfeito. Né? É o resultado. Usar AI não é diferencial nenhum. Como que você vai entregar cirurgicamente o que o seu cliente precisa, como você está resolvendo um problema com o seu cliente? A tecnologia que você está usando é só uma ferramenta, é só um caminho para isso. E o que sobra quando você nivela toda a capacidade de produção? A criatividade. Então tá, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos, episódio 10 do Seja Real no Digital. Sou o Igor Rafael, fundador, diretor de criação e faz tudo na Be Real on Digital, que é uma boutique de produção de conteúdo para profissionais e negócios que entendem o poder e a relevância de boas conversas através das redes sociais. E aí hoje, dia 22 de novembro, eu consigo finalizar a primeira temporada que começou lá em 2021, com um grande irmão meu lá de Petrópolis, Léo Ventura, e eu não imaginava que eu ia finalizar essa primeira temporada 3, 4 anos depois, com um novo grande amigo, Davi Cury. Davi Cury vai falar assim, qual é o sentido, qual é o propósito dele na vida dele, mas uma das coisas que fez a gente se aproximar foi o podcast dele, o Be is the New Way, que de lá para cá eu escuto todos os episódios. E antes de a gente começar a conversa, antes de a gente falar sobre o tema principal desse episódio, eu acredito que esse encontro é uma validação do poder das relações através das redes sociais, como que a gente pode construir através das redes sociais, encontrando pessoas que estejam na mesma sinergia profissional, pessoal, musical. E aí, cara, esse episódio é para a gente começar a trazer uma das coisas mais relevantes que o Davi fez nos últimos meses, que foi liderar um painel em Cannes sobre as agências independentes no Brasil, e o Brasil foi eleito o país, né, país criativo do ano. Foi a primeira vez que Cannes fez essa homenagem a um país. E aí, para a gente dar um start na nossa conversa, a gente vai navegar por muitas coisas hoje. Davi, como que foi para você estar representando tantos negócios, tantas movimentações brasileiras num lugar, né, tão especial para o mercado? E, mais uma vez, obrigado, cara. Fala para mim, como é que foi você estar lá? Como é que foi o primeiro sentimento de estar lá representando tudo isso? Seja bem-vindo. Obrigado a você pelo convite. Trouxe o Igor aqui pro Largo da Batata. Não sei quem não é de São Paulo, talvez não conheça. Mas muito legal te receber aqui, bater esse papo contigo no café. Então, quem está assistindo a gente talvez ouça algum ruído de xícara. Mas real aqui no digital. É real no digital e real no real também, né? Real desde isso aí. Muito bom. É isso. Cara, pulando direto para a sua pergunta. Primeiro, foi uma honra. Foi muito legal levar o tema de agências independentes brasileiras no centro da criatividade mundial, que é o Festival de Cannes, né? Cannes Lions. O Brasil, como o país criativo do ano, obviamente recebeu uma série de homenagens, 50 anos do primeiro Leão de Ouro com Washington Oliveto, e acho que o conjunto da obra brasileira fala por si só, não precisa ficar explicando por que o Brasil é o primeiro país criativo homenageado. Né? Merecido, né? Mas muito merecido. E merecido não só por nós, não é só a gente que valida isso, né? Você conversa com europeus, norte-americanos, todo mundo, australianos, reconhecem grandes nomes da propaganda brasileira. Alguns episódios atrás, você conversou com a Lu, com o Jahara e com o Felipe, vocês mencionaram até que tinha gente da Romênia vindo falar com vocês, não é isso? Exato. Que foram os 3 profissionais, os 3 criativos que estiveram no painel comigo. Então, obviamente, quando você tem o Brasil como país criativo do ano, o festival começa a olhar quais outros mercados, quais outros temas estão borbulhando ali naquela região. E é impossível falar da criatividade brasileira sem falar de agências independentes. Né? 1000%. As agências que ganharam os primeiros leões, receberam os primeiros reconhecimentos, eram independentes lá atrás. Hoje em dia são grupos, conglomerados, mas eram independentes. Né?
E as independentes continuam tão relevantes hoje em dia, talvez até mais, do que 50 anos atrás. Tem uma série de razões para isso. O modelo viciado de mídia deve ser um dos principais. Mas não só isso. A gente pode entrar um pouco depois, mergulhar um pouquinho mais. Mas basicamente a gente levou eu, Guilherme Jarrara, da Dark Kitchen Creatives, Luciana Guiara, da Nation, e o Felipe Silva, fundador da Gana, hoje ECD da Blast. E eu como moderador, como não sou criativo, eu estava lá para moderar o painel. Mas assim, e explorar a partir mas você diz que não é criativo, mas cara, você teve uma bagagem em outros projetos desde lá da sua adolescência de trabalhar com vários nichos de mercado que envolvia criatividade. Desde o político, você trabalhou com o governador Mário Covas. É isso. Então assim, desde o Mário Covas, sim, você precisou ser criativo até nas agências em Nova York que você trabalhou. Acho que sim. Certamente eu falo que eu não sou criativo da carreira como diretor de criação, redator e tal. Esses 3 profissionais que estavam comigo lá, sim. Né? Então você mediou. Eu mediei o painel porque essa que era a ideia, né? Era o Jarrara da Dark Kitchen que submeteu a ideia para a Cannes e me procurou quando o Cannes deu uma bandeira verde e falou, pô, a gente tem interesse nesse painel. Ele me procurou e falou, cara, me ajuda a montar esse esquema, porque a Bipool é um grande validador de que esse mercado é forte, é dinâmico e ele existe. Ou seja, se existe um business saudável aí há 6 anos, fazendo essas conexões entre grandes marcas e agências independentes, é porque o mercado de agência independente não só existe, como ele existe com muita força, com muito apelo. Né? E assim, cresceu em 6 anos a América toda, né? Vamos colocar aí, América toda. Depois a gente pode falar um pouquinho do início da Bipool, por que a gente começou a Bipool, mas já era notório isso. Assim. Então a gente foi lá para a Cannes para falar sobre isso, para discutir um pouco desse cenário, um pouco dessa natureza de grandes executivos, grandes criativos saindo de grupos clássicos para começar a sua própria boutique, por que isso vem acontecendo e como que essa turma faz frente a grandes grupos publicitários com muito mais potencial financeiro, capacidade de investimento. Né? Então foi um pouco disso, foi muito legal ter esse papo, teve de fato gente do mundo inteiro que se conectou e a fragmentação do mercado não é uma coisa exclusiva brasileira. Né? O mercado norte-americano, inclusive, é mais maduro do que o nosso nisso. O mercado europeu também é muito forte nisso. Então, a fragmentação é muito notória, é muito global, e a gente estava lá para falar de como isso vem acontecendo no Brasil e qual que é essa nova era das agências boutique. E assim, você percebeu uma sinergia, né? E, tipo assim, isso não está acontecendo só no Brasil, né? Vocês acabaram encontrando o mesmo movimento na Ásia, na Europa, enfim, e além da Bipool validar isso, né, ser uma forma de validar isso no Brasil, a presença de vocês em Cannes fez esse encontro global validar que isso está acontecendo no mundo inteiro, né? É isso. Depois o nosso painel, muito legal que na nossa audiência a gente tinha gente no mundo inteiro. Genial. E depois do painel as pessoas se aproximarem e falarem, pô, que legal que vocês estão jogando luz a isso. Porque, obviamente, os principais palestrantes estão lá falando dos grandes grupos. Quais são as novidades dos grandes grupos, o que as grandes marcas estão fazendo. Mas algumas das agências mais interessantes do mundo ou nasceram ou ainda estão independentes. Né? Mischief, Droga5, algumas delas que são amplamente elogiadas dentro dos corredores e dos palcos do festival, faz com que o tema seja muito sexy, seja muito, de fato, verdadeiro. Então, muita gente se aproximando, querendo conversar com a gente, querendo saber, porra, como é que esse espaço no Brasil tá borbulhando, como que tá acontecendo, quais são as marcas. Então foi bem foda. Eu acredito que foi merecido e foi vamos lá, tá? Eu sou muito fã do trabalho, assim, da história da Bipool. Eu acredito que esse convite foi um prêmio por tudo que a Bipool, de novo, valida, né, com todo o mercado, mas já tinha um pouquinho de Bipool em outras edições de Cannes. Se não me engano, teve um projeto que alguma marca ganhou em 2022, se não me engano, que foi powered pela Bipool, não foi? Foi exatamente.
que é da Dark Kitchen Creatives, do Jahara. lindo. Foi Ai, um que lindo. prêmio do filme chamado Pós-Parto, que começou aqui no Brasil, tinha um apelo emocional muito forte, conectava muito bem com a marca. Ele foi levado para o global, então um projeto que nasceu através da Bipool, virou global, ganhou Ouro, ganhou Leão, ganhou todos os prêmios que eles disputaram, muito merecido, muito Sim. merecido. A Bipool não nasceu para gerar prêmios, Perfeito. né? A Acho gente que é nasceu por para isso que gerar ganha. negócios. Por isso, cara, eu acredito que é por isso que ganha. Porque assim, nesse momento que a gente está de existência humana, vamos colocar assim, né, de conexões e de propósito. Eu lembro que o Jahara falou muito isso, né, sobre propósito, né, porque assim, grana, as grandes têm, assim, é mais apertado para as boutiques, tudo bem, grana dá um jeito. Mas o propósito faz com que o negócio, qualquer negócio que seja independente, enfim, o propósito faz com que isso realmente escale, né? Sem dúvida, sem Isso dúvida. faz Uma coisa a que ele diferença. falava lá também era tensão, mas sem pressão, Genial. né? Isso traduz muito esse mercado, porque obviamente, se o cara era um grande executivo, Perfeito. um grande salário, bônus, passa a comandar a sua própria empresa, passa a ter dor de cabeça, puta, vou ter que demitir amanhã, vou ter dinheiro para pagar toda a turma, meu contrato está expirando, não tem toda a tensão Perfeito. de um empreendedor, mas não tem a pressão do grupo lá, o pessoal ligando, cobrando bottom line, cobrando os royalties, etc. Então, tem naturezas diferentes para o mesmo tipo de negócio, mas essa natureza de menos pressão permite que eles estejam de novo à frente de criações bem com menos amarras E confortáveis para desafios, mais confortáveis para arriscar. Mais confortáveis para arriscar. Cara, assim, essa turma que chegou a esse nível de carreira, eles sempre arriscaram. Sensacional. Né? Sempre tiveram um apetite por risco. Em algum momento, quando você chega numa cadeira muito executiva, muito alta, você passa a responder para grupos que controlam o seu apetite por risco. Genial. Né? Então você fica um pouco mais enjaulado. Né? Não sei se a audiência está muito acostumada ou familiarizada com o modelo de mídia no Brasil, mas é muito discutido a questão do BVs, né? BVs, então isso. você vai lá e fala, só para ilustrar aqui para a audiência, não sei se todos estão... Mas uma grande agência geralmente vai ter um contrato com um grande veículo, seja um veículo digital, um veículo de TV, não precisamos falar nomes porque Perfeito. Veículos são veículos, cada um tem sua própria política, Genial. tá? Mas o veículo fala, cara, se você se comprometer a fechar X milhões comigo, eu te antecipo um retorno, um incentivo de tantos por cento. Então imagina que a agência começa o ano recebendo de algum veículo uma grana e daí tá com o rabo preso. Porque ao criar, você vai ter que inevitavelmente lembrar daquele veículo. É ruim isso? Cara, talvez é um veículo que muitas vezes você ia lembrar, mas não todas. Genial. Tem coisa que não precisa de para esse grande veículo. Tem coisa que tem que ser só alguma experiência, alguma troca. E assim, né, voltando para esse momento da humanidade, da era da humanidade, é isso. As pessoas querem mais proximidade e menos fake, né? Assim, por que eu tô trazendo esse ponto, Davi? Porque quando você falou assim, a Bipool não nasceu para ganhar prêmios, nasceu para resolver uma dor que estava ali no radar, no seu radar, no radar do Dani, do Beto. Nasceu de um propósito. Vamos aproveitar esse gancho para você até mencionou, né? A Bipool não nasceu para ganhar prêmios. Como que a Bipool nasceu para o pessoal que vai começar a conhecer a Bipool? Legal. Primeiro assim, o nome chique que a gente usa é Enterprise Gateway Marketplace. A Bipool é um portal que ajuda grandes anunciantes, grandes empresas a se conectar com o mercado fragmentado criativo através de um só contrato, um só workflow. Tá? Então você imagina assim, uma grande multinacional que tem centenas de marcas, tem muitas necessidades diferentes de comunicação. Mas essas grandes empresas geralmente têm algum contrato, 5, 6 grandes agências. Tá? Essas agências não conseguem, não querem, vamos deixar, não conseguem dar vazão a toda a demanda
que todas essas marcas têm. Porque até uns anos atrás era um vídeo de 15, uma peça de 15, uma peça de 30, joga, fica 6 meses rodando e tá tudo certo. Hoje em dia a coisa é muito mais dinâmica. Muito mais dinâmica, né? Pega a quantidade de canais. Antigamente a gente também separava por grupos demográficos, faixa etária, gênero. Cara, são classificações que são muito furadas, são muito na superfície ainda hoje em dia, né? Tem outras nuances, tem outros nichos, outros comportamentos, outras identificações, etc. Então, naturalmente, os grandes grupos publicitários têm um papel muito importante nos grandes raciocínios de marca e tal, mas as grandes corporações sabem que a inovação está flutuando em volta delas. Seja porque nasceu uma nova ferramenta, um novo especialista, um novo comportamento, um novo teste, um novo piloto. E como que faz para você se relacionar com esse mercado que está ali em volta de você? Se você tem um processo de homologação que pode demorar meses. Perfeito. Tem que envolver jurídico, tem que envolver compliance, tem que envolver compras, né? Muito complicado. Então, a Bipool se propõe a ser essa ponte que aproxima o mercado fragmentado de comunicação e os grandes anunciantes de uma maneira desburocratizada. Cara, isso é de uma beleza poética, sabe? Linda. Assim, é de uma beleza poética porque, de novo, cara, a Bipool acabou juntando peças que estavam ao redor, como você mencionou, mas que estavam sozinhas, cara. Estavam sozinhas. Estão isoladas, né? Isoladas, perfeito. Estão isoladas. Então, assim, o modelo de Enterprise Gateway Marketplace, existem outros. Tá. Não existem outros no mercado de comunicação. Interessante. Tá? Então, e obviamente, isso tem as dores e os prazeres de você começar uma coisa sem um blueprint. Você não tem um manual para seguir. Uma das coisas boas é que você não tem outros players fazendo o que você faz. Agora, uma das coisas ruins é que você não tem modelo para buscar exemplos. Exatamente. E você vai ter que testar experimentação tudo. E erro. Experimentação, né? Perfeito. Isso quer dizer que a gente não tem concorrente? Lógico que tem. Tá. A gente tem um modelo que esbarra em várias outras ferramentas. Tá. Um Ariba, um Orkana, não sei o que, então esbarra, mas não tem ninguém que faça com a amplitude que a gente faz. Genial. Tá? E, obviamente, o modelo antigo de trabalhar é um concorrente pra gente. Tá, né? Interessante. Não sei que continuar no modelo antigo é um concorrente pra gente. Genial. Mas a gente tem visto que desde 2019, empresas como Unilever, L'Oréal, Novartis, Behringer, Vivo, blá blá blá, toda essa turma fala, cara, tô entendendo que é um modelo que me aproxima de uma possibilidade de plugar a inovação sem ter que gerar contratos muito longos, me comprometer. O CMO, o profissional de marketing, está cada vez mais pressionado. Perfeito. Por trazer inovação, por trazer resultado, não só inovação bonita, né? É isso. A gente começou falando de Cannes. Porra, Cannes é muito legal, mas Cannes não é o que vai mudar, geralmente. Não vai drivar, né? Não vai direcionar. Não é o que vai mudar o EBITDA do cara. Perfeito. Né? É o resultado. Então, assim, o profissional de marketing precisa trazer esse resultado e, às vezes, ele precisa testar mais. Como é que ele vai testar se ele tem modelos onde ele se compromete e demora muito para testar? Então, a Bipool ajuda ele a testar rapidamente. Eu quero testar esse fornecedor, pum, trabalhei, avaliei, gostei sim ou não, tchau, vamos pro próximo, ou gostei, quero estender. É um pouco disso. Não quero também deixar todo mundo preso ao que é a Bipool, mas é isso, é uma empresa que procura trazer as soluções. Não, mas assim, mesmo que você, né, você diga, não quero, enfim, né, tem um pouco de preocupação de ficar tanto tempo falando da Bipool, mas eu faço questão de trazer esse resumo, porque no final do dia é tudo relacionado à criatividade e precisa de alguém organizando isso tudo. E aí, de novo, como as independentes estão crescendo, as boutiques estão crescendo, precisa dessa organização, as pessoas precisam conhecer mais isso, até para uma coisa que eu também vejo ali no movimento, é que elas se ajudam muito. Olha, eu não sei disso, mas eu sei quem sabe. Né? E a Bipool, acaba que a Bipool fica ali por cima, olhando tudo isso, validando e dando uma segurança. Tem isso também, né? Por exemplo, por que alguém compra no Mercado Livre e não compra direto com quem vende? Porque o Mercado Livre passa aquela segurança por qualquer coisa que aconteça. Exato. Né? Então, assim, a Bipool, ela vem crescendo porque identificou as necessidades e também as pessoas, tanto quem contrata como quem é contratado, se sente confortável, né? Exato.
A gente tem todas as seguranças legais, sempre muito alinhado com o compliance global desses grandes clientes. Tá. Então, para o contratante, é uma segurança muito interessante, com acesso muito interessante. Genial. Né? E para quem está oferecendo o serviço, cara, muitas vezes é a oportunidade de você entrar numa grande empresa. Genial. Que, pela rota de ficar batendo na porta, pode ser muito difícil. Né? Essa turma tem muita capacidade, não tenho dúvida. Mas é um processo longo de homologação. Quantas vezes a gente viu a agência falar pra gente que estava 6, 7, 8 meses trabalhando sem emitir uma nota fiscal. Nossa! Né? Sem ter um contrato assinado. Então é o cara trabalhando, tendo dinheiro indo, né? Investimento em equipe, processos e projetos, sem nenhuma garantia de que vai receber. Então via Bipool o cliente consegue, quero plugar com essa agência, todos legalmente amarrados, protegidos e com um fluxo muito mais tranquilo de geração de projetos. Sim. E aí a gente, né, a nossa conversa é toda focada em criatividade, né? Só que, vamos lá, hoje em dia a criatividade está meio em xeque até pela IA. Vamos lá. Eu não sei se foi o Beto ou se foi o Dani que escreveu essa semana pro Meio Mensagem, falando sobre a pasteurização, é isso? Das entregas por causa da IA. Então, deixa eu formular o que eu vou perguntar para a gente caminhar aqui. Vamos lá. Quando a Bipool começou lá em 2019, a IA generativa não era tão forte, a IA não tinha. Hoje em dia, a Bipool usa IA para melhorar as entregas e fazer um match melhor ali. Uhum. Agora, dentro desse caminho de criatividade, IA, assim, como é que a Bipool hoje enxerga as entregas, tendo hoje a IA tão fácil como agente copiloto, vamos lá, como copiloto da criatividade? Tá. A gente tem várias camadas para responder aqui, tá? Primeiro assim, o que o Dani comentou nesse artigo dele para a Meio Mensagem é que ele esteve agora no Web Summit lá em Portugal. Isso, perfeito. E o que ele traz ali na reflexão é, cara, não existe nenhuma empresa, nenhuma startup que não fala que é ou AI-powered ou AI-driven. Perfeito. Né? Todas são. Perfeito. E todas, exceto as Big Techs, usam LLMs alheias de alguém. Né? Você pode escolher qual LLM que você quer plugar no seu negócio, mas você está usando o LLM de alguém. De terceiros. Né? Não é você que vai treinar esse LLM. Ele vai entendendo o seu negócio, mas quem está treinando é o Google, Microsoft... Né? OpenAI. É a turma que está treinando. Tá? Mas assim, a fonte, vamos dizer, a matéria-prima, vem do mesmo lugar. Pode mudar um pouco de fornecedor, mas... Então assim, se está todo mundo usando o mesmo tipo de possibilidade da LLM, usar AI não é diferencial nenhum. Genial. Então, o ponto é como que você vai entregar cirurgicamente o que o seu cliente precisa, como você está resolvendo um problema com o seu cliente, e a tecnologia que você está usando é só uma ferramenta, é só um caminho para isso. Perfeito. Né? Essa é uma parte da resposta. Agora a parte criativa, que eu acho que é a parte mais interessante, mas não está tão desconectado disso. Tá. A principal diferença entre os grandes grupos, isso foi discutido muito lá em Cannes também, voltando para esse tema, mas porque é um lugar de debate interessante. Os grandes grupos e as pequenas, as agências independentes, por muito tempo, o que diferenciava era a capacidade de investimento em estudos, maquinário, testes, espaços, né? Chegava numa concorrência, grandes agências têm uma ilha de edição, que pode montar um monstro para chegar numa concorrência e mostrar um filme. Uma agência independente, com menos capacidade de financiamento, cara, não tinha como, até pouco tempo atrás, chegar numa concorrência e mostrar um filme super bem feito. Você está nivelando tudo isso. Perfeito. Você está nivelando tudo isso. E o que sobra quando você nivela toda a capacidade de produção? A criatividade. Né? Então, você descasca as camadas de barreiras, né? De dificuldades, e fala, porra, tudo isso, então acesso à inteligência, acesso a estudo, acesso a conhecimento, acesso a ferramentas que vão me deixar criar alguma coisa, mesmo que seja um protótipo, muito rapidamente. O que sobra é só a criatividade humana. Né?
E isso, de fato, não é... Até a gente chegar na inteligência artificial geral, não tem como reproduzir a inteligência humana, porque é o ser humano que passou por dores, passou por traumas, passou por amores, passou por frustração, passou por erros. A AI não passou por isso. Ela estudou isso. Ela é uma coxa de retalhos, né? E ela aprendeu lendo sobre a sua experiência, mas ela não viveu a sua experiência. Ela não tem as suas cicatrizes, né? Então, a criatividade humana continua sendo o suprassumo do mercado, porque é isso que não é replicável, né? Cara, e aí, de novo, aí voltando só uma parte que faltou. Como que é a Bipool, como que era a Bipool no começo? Quase sempre, porque tudo já era IA, vamos lá, né? E como é que a Bipool hoje, com uma IA mais robusta, ajudando a fazer esses matches ali dos contratantes e contratados? Legal, acho que a gente adicionou e vai adicionando todo dia alguma camada diferente de AI, e é isso, não é... AI não é nossa estratégia, AI é a ferramenta que ajuda a chegar na nossa estratégia. Copiloto. Exatamente, é o copiloto. Mas tem várias camadas onde a gente usa. Então a gente usa, obviamente, no matching. Então, antes a gente usava um algoritmo que a gente tinha que explicar para o algoritmo que a gente precisava. Eu lembro que você falava sobre esse algoritmo. Hoje é um agente. É um agente que vai lá ler toda a base de dados da Bipool, entender todas as nuances que a gente precisa, entender as nuances do projeto e consegue gerar matchings mais cirúrgicos, né? Tem outras camadas também de assistente de briefing. Muitas vezes o cliente vem com um briefing que não está completo. Que sensacional, ele identifica, fala, cara, esse ponto, você consegue adicionar ou quer me ajuda para adicionar isso? Cara, interessante esse ponto. Explora do briefing, isso. Né? Então o assistente de briefing é uma camada importante. Cara, muito interessante, porque assim, se você não souber explicar o que você quer, como é que você vai ter o resultado que você deseja? Isso gera economia de tempo, de processo, porque se você manda informação já completa, já robusta, o que vem de retorno é mais redondinho, mais rápido, evita vai e volta, bater cabeça, interpretações diferentes, etc. E também tem uma camada interessante que é de análise de propostas. Sim. O time de compras recebe muitas propostas, né? Às vezes você tem um evento ali, uma proposta de um evento, tem 300 linhas diferentes. Você ficar lá linha a linha analisando, obviamente, cara, não precisa falar nada. A AI tá aí para ajudar a gente a simplificar essas coisas, né? Perfeito. Sistemas de pagamento, sistemas de rodagem background check de fornecedores. Então tem uma série de coisas que de fato ajudam, simplifica ou facilita ou amplifica. Obviamente tem ajudado todos os negócios em várias camadas. E aí, de novo, né? Assim, dentro da criatividade, a gente fala de IA, fala de estrutura, a gente fala de brief, fala de tudo isso. E um dos pontos que eu escutei em alguns dos últimos episódios também foi em relação à quebra de confiança, ou enfim, uma bolha, uma quebra de confiança dos creators e influenciadores. Vocês conseguem ver essa movimentação através da Bipool, dos contratados e contratantes, enfim. Como que você vê hoje o trabalho com influenciadores e creators ali? Continua crescendo muito, né? Tá. É um mercado muito forte. Tá. Você vê marcas, 60% dos CMOs falam que vão aumentar o investimento no próximo ano, né? No Creator Economy, influenciadores, como quiser chamar. Mas, obviamente, antes era uma ferramenta de campanha, né? Eu vou usar esse influenciador para aumentar meu alcance ou chegar na base desse cara. Era como se fosse um tiro de canhão, um tiro de canhão a meia distância, vamos colocar assim. Acho que algumas marcas usavam dessa forma, tá. Algumas marcas usavam como mais uma arma dentro do meu arsenal. Perfeito. Né? Continua sendo muito assim, mas eu acho que deixou de ser uma coisa pontual para ser uma parte integral da estratégia. Né? Entender que você vai usar muito da capacidade de gerar comunidade dessa pessoa, desse creator, desse influenciador e tentar conectar isso com a sua marca. Então acho que as marcas usam menos como uma ferramenta de campanha e mais como uma estratégia... Um braço estratégico de
engajamento, comunidade, troca e até de aprendizado. E aí, assim, eu acabei levantando esse ponto relacionado a influenciadores, porque eu acredito que o mercado também está ficando maduro, né? Igual você mencionou, agora é um braço estratégico. Por quê? Eu acabo vendo, exemplo, L'Oréal, exemplo, enfim, né? Pega pessoas nano e micro influenciadores, em vez de jogar um tiro de canhão com uma atriz global, com uma mega influencer com milhões, ela acaba pegando centenas de pequenos influenciadores. Uhum. Você vê isso acontecendo ali? Você presencia isso? Muito. Acho que isso tem sido super interessante, até porque você consegue... Acho que assim, as marcas estão migrando para um modelo menos de hype e mais de resultado. Ah, cara, isso é lindo de ouvir. Que você consegue medir melhor, né? E muitas vezes nesses trabalhos com nano, micro, você tem campanhas ali de incentivo, de cupom, você consegue medir tudo, sabe de onde que está vindo, não sei o quê. Então acho que esse é um passo importante e todas as categorias continuam sendo importantes, né? Assim como eu acho que as agências de grupo e as agências independentes, cada um tem seu papel. Seu momento. E acho que os influenciadores, as celebridades, os nanos, todos eles têm seu espaço. Agora, o que tem uma coisa interessante também é que os grandes influenciadores, os grandes nomes, aqueles que conseguem movimentar multidões, eles repararam que eles não precisam viver só de cachê. Eles podem criar seus próprios produtos, usar a sua influência não para vender produto dos outros, sim seus próprios produtos. Né? Belíssima levantada de bola, cara. Então, meu Deus do céu, é isso. Isso para as marcas, fala, pô, eu contratava esse cara até anteontem. Agora ele criou um produto dele que é concorrente ao meu. Então acho que é um ponto interessante para a gente observar, porque tem Virgínia da vida criando sua linha de produtos super bem sucedida, Boca Rosa, cara. Você deve saber mais nomes do que eu aqui. Não, assim, muita gente. Né? Um exemplo mais recente, você sabe que eu acompanho o Ricardo Dias e o Rafael Avelar com a Adventures. Uhum. Um exemplo recente é a Jade Picon. Se não me engano, ela lançou um perfume, uma coisa assim. E, se não me engano, há poucos meses, assim, foi o maior número de vendas no TikTok Shop. Então, assim, existe uma variação de um momento dos influenciadores, seja nano, micro ou mega, que as marcas precisam testar e ver o que é melhor para elas naquele momento e para aquela ação. Exatamente, exatamente. E acho que, assim, continua sendo um ambiente de testes, obviamente o que você falou já está mais maduro, né? Mas, cara, não tem nada garantido, assim, né? Tudo muda muito rápido, né? Quanto que... Acho que um exemplo que sempre me vem à mente é, há muito pouco tempo a gente falava em SEO. Perfeito. Hoje em dia já se fala em GEO, né? Não sei se todos os ouvintes sabem, mas o GEO é o Generative Engine Optimization, enquanto o SEO era o Search Engine Optimization. A gente passou de busca para o generativo, né? Então, mais ou menos o mesmo raciocínio, ou seja, como que você passa a ser relevante, mas para a busca da AI. O que é AI? Onde que a AI está buscando informação? A sua informação é interessante para a AI captar e trazer como resposta? Então, acho que tem muito a se aprender com isso ainda, porque agora você não ranqueia só na busca do Google. Você ranqueia nos resultados do ChatGPT, né, do Anthropic, do Gemini, tudo isso muda um pouco o raciocínio. Então, mas ao mesmo tempo, para os creators também é legal, porque eles podem criar tantas coisas com um prompt, né, viajar no conteúdo, ou avançar na criação de conteúdo. Também são tempos muito interessantes para estar nesse mercado. Acompanhar, obviamente, dizem que a gente está numa bolha, não sei se está ou não está, acho que não é o foco aqui, mas realmente tem muita coisa acontecendo, muita experimentação, e a junção dessas coisas, né, a criatividade, o creator, a AI, tudo, na verdade, é a gente evoluindo como mercado, como sociedade. E, cara, não dá pra ficar parado, tem que ficar testando pra ver onde que vai, né? Sim. E aí, antes da gente sair dessa parte de AI,
Davi, eu acredito que nós estamos presenciando todos esses movimentos, né? Assim, porque uma coisa, sei lá, às vezes, vamos lá, uma pessoa mais nova hoje não viu o surgimento da internet, então ela já chegou com a internet pronta, vamos colocar assim. Nós estamos vendo todo esse movimento como observadores e também como pessoas ativas que podemos ajudar nesses movimentos, no caso é a Bipool. Mas antes de sair dessa parte de AI, tem uma coisa que é vamos lá. Você acredita que tem questões de escolha? Como é que eu digo em questão de escolha? Eu até separei 2 exemplos aqui. A Coca-Cola, acho que está pelo 2º ou pelo 3º ano consecutivo, trazendo as campanhas de Natal, de final de ano, totalmente por AI, tá? Agora, em contrapartida disso, a Apple acabou de renovar aquela introdução de série. A vinhetinha ali. A vinhetinha. Eu cheguei a te mandar, não sei se você reparou. Eles foram o oposto da Coca-Cola. Fizeram tudo artesanal. É isso aí. De novo, né? Assim, sem saudosismo, sem preferência, enfim, a gente quer resultado, tá tudo certo. Tem os testes para validar, tudo certo. Mas tem muito a ver com a questão da escolha da criatividade, quando você fala, cara, para isso aqui eu posso usar AI. Para isso aqui, cara, eu vou pegar e vou fazer analógico, porque tem uma relação de, cara, eu estive presente estruturando essa estrutura analógica e eu também posso escolher AI. Então, assim, tem esse momento também agora de ter uma divisão, tipo assim, agora eu quero usar AI, agora eu quero fazer algo mais artesanal, assim, né? Você acha que isso tem um ponto de vista interessante para se olhar, para os negócios olharem? Por exemplo, uma grande empresa, vamos lá, uma grande marca pode pegar uma nano-influenciadora filmando ela entregando um produto, recebendo um produto. Isso é orgânico, é real. Ou você pode pegar uma outra influenciadora e fazer um vídeo de AI como a Coca-Cola fez. Então, assim, tem essas opções, assim, você vê isso como uma possibilidade de escolha? Sim, sem dúvida. O leque está muito grande, né? Mas acho que tem a ver com... A escolha tem a ver com o momento, tem a ver com a natureza da marca. Qual que é a alma da marca, né? A gente está num café aqui em Pinheiros. Isso aqui, ele respira tangibilidade. Genial. Né? Você vê as texturas, uma planta de verdade, essa planta aqui não é de plástico. Não é de mentira. Né? Verdade. Você sente o cheiro do café, você vê as pessoas trabalhando. Qual que é a marca? A marca tá aqui no real. Perfeito. Tá? Então, eu diria que, porra, se eu vou pensar nessa marca, eu penso em AI para essa marca, pelo menos para uma campanha, eu não. Genial. Tá? Imagino que a dona, a Isabela Raposeiras, também não. Acho que Perfeito. Ela continua pensando no artesanal, no processo. A gente está aqui vendo as pessoas fazendo café, né, servindo, montando a bebida, trazendo até a gente. Eu acho que essa escolha parte um pouco do qual que é o DNA da marca. Tem marca que nasce na era digital, é global, vai fazer uso de AI, que tem que fazer, tá? Mas o generativo, que é o que vai chegar nas pessoas... Vou dar um passo atrás. O que não exclui desse business aqui, usar AI para melhorar seus processos, para melhorar controle de caixa, de estoque, tudo bem. Mas estou dizendo, na parte que chega no consumidor, no cliente, precisa transmitir alma. Perfeito. Né? Cara, se os criativos aqui encontrarem uma maneira de transmitir alma disso com AI, acho maravilhoso. Mas eu, até esse ponto, imagino que tem muito a ver com a estrutura e o DNA da marca, qual que é o ponto de partida da marca. A própria Apple. A Apple é uma empresa digital, mas eles prezam pelo design. Né? Então, assim, em algum momento eu vou fazer uma vinheta de películas da minha marca em cores diferentes. Eu quero que seja em vidro, eu quero que seja o craft, porque ali tá o DNA da Apple de aplicar a paciência, o olhar refinado em alguma coisa que depois vai ser digital, vai ser lindo, mas todo o pensamento nasce do craft artístico. Então eu acho que, assim, esse caso da Apple é super legal, porque, assim, quantas pessoas sabem
É isso, Né? tem isso, né? Valeu a pena o cara ficar horas? Valeu, porque tá no DNA da marca. Porque acaba criando uma movimentação, a galera acaba falando sobre isso, um buzzinho, né, na galera que trabalha Eu acho com que isso. tem o buzz, Tá. mas eu não acho que eles fizeram isso pelo buzz. Não, Eu acho que acredito. porque tá no DNA da marca. Assim, eu acredito até porque você vai numa loja da Apple, tem toda a experiência, tem todo, né, assim, toda loja tem o mesmo estrutura de design, espaço, enfim. E isso também tem muito a ver com marcas, isso é muito interessante lembrar cada vez. Algumas das grandes marcas que nasceram digitais, elas estão começando a investir em espaços reais. Uhum. A gente Exatamente. está vendo esse movimento lá fora. Se não me engano, a Kylie Jenner está meio que pensando alguma coisa ali ali em Nova York. Tem algumas marcas grandes que nasceram digital, testaram, validaram, fizeram caixa, agora vão pro real. Por quê? Nós estamos percebendo que as pessoas querem isso aqui. Uma flor de verdade, o ruído, a textura. Então, assim, a AI vem para ajudar, mas, cara, a gente precisa olhar muito pro real, pro físico, né? Eu acho que o ponto é esse mesmo. Obviamente, a gente passa muito tempo nas nossas telas, né? Que, cara, é um ambiente de saturação de 1000%. marcas, de estímulos. Então, o ser humano, principalmente nesse período pós-pandêmico, quer estar presente, né? E a marca oferecendo uma experiência física interessante, ela estende a permanência dela no imaginário e no dia a dia das Uma pessoas. extensão, né? Né? Uma extensão de, tipo assim, de experiência vamos lá, e mais uma vez, isso tem muito a ver também com o que a gente escolhe para nos representar. Uhum. Por que um escolhe Nike, por que outro escolhe ON, por que outro escolhe Apple ou Samsung? Eu acredito que esse pensamento de conectar o digital com o real é uma coisa que todas as marcas precisam olhar e testar, porque, assim, uma outra coisa que é muito válida nesse momento é entender os nichos. Uhum. Hoje em dia, igual você falou, né? Há uns anos atrás, você tinha um levantamento de público, né? Enfim, né? Que era muito grosso. Ah, fulano, tal idade, mora tal rendimento financeiro. Enfim, tinha outra camada. Sim. Então, assim, essa questão de nichos vale para qualquer marca testar. Claro. E tem muito a ver com o crescimento, de novo, né? Tem muito a ver com o crescimento de atenção das marcas por escolher nano e micro influenciadores e por escolher montar estruturas reais. Né? Acho que o grande desafio das marcas nesse sentido é ficar menos caçando as fórmulas prontas e mais se conectar com a sua verdade e qual que é a experiência que você quer oferecer para o seu consumidor no momento que ele precisa de você. Né? Então, tem o hype, né? A moda agora é influenciador, preciso de um influenciador para minha marca, a moda agora é AI, o que eu vou fazer? A moda agora é retail, o que eu vou fazer num ponto de venda? Então, tudo isso são armas, são possibilidades. O importante é você saber que minha marca, qual é o espaço que minha marca está preenchendo e como que eu vou fazer isso ser útil para o meu consumidor. Acho que Sim. É menos espuma e mais conexão real, né? Isso a gente só vê crescendo, né, Davi? E aí, assim, cara, eu acredito também que tudo isso que a gente está falando aqui, Davi, eu tô até olhando a nossa cola aqui, cara, a gente já pincelou tudo que a gente precisava, né? Agora, dentro disso tudo, existe um foco no propósito. Assim, eu digo isso porque, de novo, relembrando uma outra conversa que você teve com o pessoal do Digital Favela. Uhum. Eu achei, assim, incrível, um dos dados, muito louco, né? A gente que ouve podcast, às vezes a gente pega uma frase que dá uma explodida na nossa cabeça. Um dos fundadores lá da Digital Favela, ele mencionou que 73% do país é de periferia. É periférico. E aí, como é que, de novo, né? Como é que uma marca, nosso foco é criatividade, como é que uma marca pega um dado desse e fala, cara, a realidade é outra, a dinâmica é outra, e assim, o país é um,
que, cara, tá escondido, né? E não tá tão escondido assim, né? Esses dados mexem um pouco com todo o mercado, né? É legal que o que ele fala ali a periferia da favela não pode ser nicho. Nicho é quem tá fora da favela. Perfeito. Né? E, cara, a gente, de fato, ao transitar menos fora da nossa bolha, porra, a gente somos privilegiados de ter a condição econômica de viver, conseguir ir no restaurante, conseguir o poder aquisitivo. Isso faz com que a gente viva numa bolha mesmo, né? Mas essa conversa com a turma da Digital Favela, para mim também foi muito esclarecedora e abrir a cabeça, porque as marcas também estão olhando para aquele 1% do poder aquisitivo. Mas tem um volume gigantesco de dinheiro nas periferias que as marcas estão... Algumas marcas, né? Não são todas. Tem marcas que já se relacionam, eles falam ali, tem algumas marcas que já aprenderam a se relacionar com o público mais periférico. Mas também o público periférico, você não pode dizer que é o público periférico. Tem muitos públicos diferentes dentro da... É um público dentro do público, dentro de um público... Afinal de contas, é a maioria. Genial. Né? A turma do Leblon, da Faria Lima, é a minoria. É isso. É a minoria. Então... E, de novo, eu acredito que, vamos lá, esse público tá meio saturado de tanta coisa direcionada só para ele. Uhum. E assim, né, o público periférico do Brasil, vamos colocar, cara, eles querem ser representados de alguma maneira, eles querem comprar uma marca que converse com ela. Então, assim... Voltando para tudo, né? O foco aqui é a gente falar de criatividade. As marcas precisam olhar para camadas que estão esquecidas, mas que precisam de representatividade. Né? Porque não é filantropia, não é social, é business. É trabalho. Tem muito dinheiro nas periferias. E o que o pessoal lá da Digital Favela fala, se as marcas não estão se comunicando, o dinheiro tá lá. As marcas estão deixando dinheiro na mesa ao não se comunicar de forma real. Né? Perfeito. Eu lembro de uma palestra que eu fui da própria turma do Digital Favela, de uma marca de moda internacional que fez um vídeo sobre a favela brasileira, com atores, eu lembro. Com diretores ele mencionou americanos. Isso. Né? Porra, por que você não vai lá, pega um diretor da favela, por que você não pega uma turma lá, se conectar de verdade com aquilo? Né? Porque, assim, por mais que você faça o script, o roteiro perfeito, a coreografia perfeita, se não tá na alma, vaza, não fica legítimo, né? Sim. Então, voltando a isso, assim, é puramente por negócio. A gente, talvez algumas empresas estejam virando o olho para uma grande oportunidade de negócio com públicos diversos, periféricos, que sim, é a maioria do Brasil. Cara, é isso, né? Assim, eu acredito que nós conseguimos dar uma boa resumida nessa conversa, aqui nesses minutos, mas assim, Davi, tem muita coisa, tem muito trabalho para se fazer, tem muita dor para resolver. Sim. Né? E assim, quais são, assim, qual é o plano, qual é a visão dos próximos 3, 5 anos da Bipool e do Davi, né? Do Davi profissional, head dentro da Bipool. Qual é a visão que vocês têm ali para 3, 5 anos? Para a gente ficou muito claro que a gente é um ecossistema que traz soluções para essas grandes empresas. Tá. Né? E conforme o mercado muda, a gente vai adaptando alguns dos nossos produtos. Por exemplo, hoje, o nosso segundo produto de maior faturamento é um produto que não existia quando a gente criou a Bipool. Loucura, né? Não estava no projeto inicial. Então é do tipo, cara, o cliente está precisando disso, como que a gente modela uma solução para isso? Então, obviamente tem algumas coisas que eu não posso falar por questão estratégica, né? Mas a nossa visão é sempre estar muito perto dessas duas pontas do mercado. Os grandes anunciantes e o mercado criativo fragmentado. O mercado criativo fragmentado, ele tem muitas facetas, ele tem muitos... E todo dia nasce um monte, né?
nasce com perfis diferentes, com entregas diferentes. Então a gente se propõe a ser sempre essa ponte muito sólida, uma ponte com estruturas muito sólidas, mas que se adapta, né? Se adapta a modelos fiscais diferentes, a modelos culturais diferentes. Lembrando que cada país tem um modelo fiscal, né? Imagina que a gente trabalha com 15, 20 países, cada um tem um IVA diferente, uma regra diferente, um imposto adicional diferente. Então é isso, criar esse modelo com o jogo de cintura brasileiro. Genial, né? Borogodó. Com o Borogodó, mas que consiga trazer soluções para plugar. A gente acredita muito na colaboração, cara. Genial. Muito na colaboração. E muitas vezes, cara, a gente faz reuniões sem ter uma noção clara de como vai colaborar com aquele parceiro, com aquela empresa, com aquele... Às vezes é só... Haja briefing. A gente precisa se conectar. Genial. Né? E quantas vezes eu me conectei com alguma empresa e falei, puta, hoje não faz sentido o nosso modelo, 2 anos depois a gente tá fazendo negócio junto. Então acho que a gente... o mundo fica cada vez mais complexo, os problemas são cada vez mais complexos, vão surgir mais problemas e, portanto, mais possibilidades de soluções que eu não vou conseguir fazer sozinho, você não vai conseguir fazer sozinho, mas se a gente colaborar, talvez a gente tenha uma solução para um problema que hoje ainda não existe. Genial, genial. Davi, meu irmão, assim, eu não sei como te agradecer. Antes de encerrar essa conversa, antes de encerrar esse registro, cara, eu quero lembrar que o primeiro episódio que eu vi da Bipool, o This is the New Way, foi lá em novembro de 2020. Foi um dos primeiros com a Fernanda. É isso. Aquele episódio me marcou muito, porque, primeiro, eu vi que, se não me engano, no começo eram vocês 3 que entrevistavam? Ou sempre foi só você? Cara, já teve episódio com o Mauro Cavaletti, fomos eu, Daniel e Beto. Com o Rafa, que estava na Nestlé. Alguns episódios fomos nós 3. Sim. E aí, cara, validando tudo que eu falei lá no começo dessa conversa, é impressionante as possibilidades de conexões genuínas pelo real ponto de vista sinergia igual. Eu digo isso porque, assim, desde 2020 que eu escuto a Bipool, o podcast, e assim, a gente se aproximou, eu me aproximei de você, acompanho o crescimento de vocês, e muito curioso que vocês começaram em 2019 e eu comecei em 2019 também. Então, assim, é tudo muito alinhado, muito próximo de sinergias que as pessoas precisam olhar nas redes sociais. Não é, de novo, assim, né? Não é ficar olhando as redes sociais, um LinkedIn ou um Instagram da vida, pensando em algum resultado na hora. Mas, tipo, cara, como é que a gente vai se colaborar e a gente vai se inspirar? Tem muito a ver com inspiração, né? E eu acredito que o podcast, se qualquer pessoa que pegar nos últimos 3, 5 anos, buscar dados sobre podcasts, só cresce. Só cresce. Só cresce. Então, assim, eu quero te agradecer por, ter vindo aqui participar desse meu podcast. É um prazer. E antes de finalizar, eu quero te fazer uma provocação. Primeiro, eu quero agradecer a Fabiana e a Olivia por terem permitido liberar aí mais horas do teu sábado, cara. Cara, tenho que agradecer pela família mesmo, pelo seu momento. E uma última pergunta. Para você, B é o novo A? Pra quem não sabe, é assim que eu termino as minhas entrevistas no nosso podcast. O B absolutamente é o novo A. O B é o novo A, porque o B é um novo caminho. E esse novo caminho, toda vez que ele passa a ser óbvio, o novo B passa a ser o novo A. Né? Vários entrevistados do meu podcast tinham respostas muito bem articuladas, muito interessantes, porque cada um tem um ponto de vista diferente, tem uma interpretação diferente. Poucos disseram que não, alguns disseram que o B nunca vai ser o novo A, mas eu acho que sim, o B é o novo A. O Igor quer encerrar aqui, mas eu quero falar uma coisa antes de encerrar. Eu deixei essa pergunta de surpresa para te pegar de surpresa mesmo. Nem coloquei aqui. Mas eu queria falar uma coisa. Você falou de inspiração e tudo mais, né? Quando eu estava lá em Cannes, eu fiz uma série de artigos para o Meio Mensagem. E um dos artigos que eu escrevi para o Meio Mensagem, eu até falei para o Igor, ele foi minha inspiração. Olha que loucura, para escrever aquele artigo. Eu vou tentar lembrar o título, mas era
país criativo do ano, reconhecimento merecido, representatividade incompleta. Perfeito, né? Era isso. E o que eu falava naquele artigo do Meio Mensagem, depois se você puder colocar na descrição do podcast. Vou colocar na descrição. Todo o reconhecimento da criatividade brasileira nos palcos internacionais é muito justo, né? Mas ali tem uma parcela muito pequena que representa a criatividade brasileira, que não está, na sua grande maioria, nos grandes palcos. Não está nos festivais de Cannes, não está no dia a dia fazendo o trabalho acontecer, né? E eu acompanho o Igor desde 2020, 2021, vendo ele que fez uma mudança de carreira, conseguindo ajudar negócios, fazendo um trabalho de dia a dia, fazendo um trabalho de formiguinha muitas vezes, que é a consistência que ele tanto fala, de tentar se conectar de forma real, e assim que a gente se conectou, via mídias sociais, a gente não se conectou em nenhum evento de trabalho regado a coquetéis e champanhes, não foi isso. Foi entender que as mídias sociais podem gerar conexões, colaboração genuína, porque Igor nunca tentou me vender nada, nunca tentei vender nada para ele também. Foi do tipo, cara, aqui tem uma mente interessante ou um ecossistema interessante que eu quero me aproximar, então valorizo isso demais, né? E a criatividade brasileira, muito bem exemplificada aqui, trazendo soluções para negócios e, cara, não necessariamente tenha a ambição de ir receber um prêmio lá na França, mas tem a ambição de mexer no ponteiro dos seus clientes, trazer impacto, informação, conexão. Então, não, para mim que é uma honra estar nesse podcast aqui. Cara, sem palavras, irmão. Muito obrigado. Eu acredito que na próxima vez, como a gente já registrou, próxima vez acho que a gente pode fechar um estúdio e fazer um som. Um somzinho pesado, E aí, cara, por favor, deixa assim as suas mídias. Eu sei que você tem um dos feeds mais lindos do Instagram. Todo, assim, cara, é um feed lindo. Eu caguei o teu feed. Eu fiz um vídeo com o Davi, que eu gosto de pegar uns trechos e trazer que me inspiram no podcast. Aí depois que eu fiz, eu falei, cara, caguei o feed do Davi, meu irmão. Eu fiz dele lindo, aí eu botei uma foto embaçada com o título, enfim. Cara, quais são as mídias que você mais está presente para as pessoas seguirem e conhecerem mais da Bipool, por favor? Cara, Bipool é bpool.co, tanto o site quanto o Instagram. No LinkedIn também pode procurar com o Bipool. E as minhas mídias sociais, Davi Cury, DAVICURY, tanto o Instagram quanto o LinkedIn. Vai ser um prazer conectar com a sua audiência aí. Perfeito. Gente, primeiro, Davi, muito obrigado mais uma vez, meu irmão. Vamos ver se a gente toma uma cerveja. Não sei se vai dar tempo. Bora. A gente tava aqui, ó, pra turma saber. Isso aqui era café, chafé. É isso. Mas agora uma cervejinha, porque... Por favor, pra refrescar. Somos filhos de Deus, né? Irmão, obrigado. Valeu, meu querido. Deus abençoe sempre. Cara, se você chegou até o final desse episódio, cara, siga Davi Bipool nas redes. Deixe seu comentário, compartilha com alguém que você acha que vai ser beneficiado com tudo que a gente trouxe aqui. E até o próximo episódio. Valeu, turma. Chega no final, fica assim, será que gravou? Todo final do episódio. Meu irmão, será que gravou? Será?